boa noite! É com muita alegria que eu recebo vocês hoje, chamando essa live de palco. Palco porque vai passar por aqui personalidades muito importantes. É com muita alegria que nós receberemos a problematizadora do tema, a professora Josi Souza, e passei o dia todo me preparando para receber o grande babalorixá e antropólogo Rodinei William. Então eu vou deixar para apresentá-los mais à frente. Quero agradecer a presença novamente de vocês aqui. A nossa live de casa em casa completa hoje a 21ª edição. Para quem não sabe, tudo começou a partir da segunda semana de isolamento. Diante daquele problema, o que fazer? E aí pensei, poderia colocar a minha cara na tela para trazer para os meus alunos o que eu faço em sala de aula. Problematizar discussões, levar conteúdos, formar para além dos muros da escola. E depois que tudo isso começou, graças a Deus, a gente tem tido aqui pessoas, personalidades, artistas, músicos, compositores, que sempre trazem mensagens e que deixam para nós reflexões e informações. E hoje, com certeza, não será diferente. É uma felicidade muito grande receber uma colega de trabalho da escola pública, do colégio em qual estamos inseridos, vestimos a camisa e amamos, que é o Colégio Teotônio Vilela. Eu quero agradecer a todos os colegas que estão aí participando, né? E também receber aqui esse grande nome que hoje com certeza traz para nós conceitos, conhecimentos, reflexões e vai nos deixar muitos aprendizados aqui sobre o tema escolhido para a noite, para o momento, que é cultura negra. O antropólogo e babalorixá Rodinei William, autor do livro Apropriação Cultural. Muitos alunos estão esperando por esse momento, muitos, eu tenho certeza que todos estão aí, né, esperando para ver este momento que foi tão esperado por mim e por todos os demais para que acontecesse de maneira tão linda e com certeza prazerosa para todos que participaram. Então quero agradecer desde já a participação da nossa diretora Conceição, quero agradecer, né, a professora Josi, que sempre está topando as ideias, uma professora extremamente engajada. E claro, gente, agradecer a Fábio, da assessoria do professor, né, do pai Rodney, que é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada, Fábio, por permitir, por fazer com que este momento acontecesse com tanta tranquilidade, né? Você foi uma interlocução muito positiva aí para nós. E com esta música de Gilberto Gil, Palco, né, que traz aqui essa ideia de palco, eu trago para problematizar este tema com tantas palavras que permeiam a nossa sociedade. A palavra aculturação, racismo estrutural, né, tá faltando um R ali, esvaziamento, apropriação cultural, troca, negro, cultura. Eu trago para falar pra gente, para trazer um problema de como a cultura negra hoje é colocada na sociedade e como ela entra dentro da escola. Então é com muito prazer que eu trago aqui a professora Josi, né, eu chamo assim, minha querida colega Josi Souza, né, professora do Colégio Teotônio Vilela, da Rede Pública de Ensino e Particular de Feira de Santana, mestranda em Educação e faz parte do melhor dizendo, do grupo Corpo Territorial Decolonial, PPGE. Então, com vocês, a professora. Já está por aí? Ananda. Me ouvem? Todos me ouvem? Sim, que felicidade. Todos. Olá, conseguem me ouvir? Sim, tá tudo. Oh, que alegria. Maravilha. Então, boa noite a todas, a todos e a todes. É uma alegria muito grande estar aqui
permita-me, Nanda, me apresentar na perspectiva de um conceito potente que chegou até a mim através do professor Eduardo Miranda, na disciplina Educação Decolonial e Interseccionalidades, e eu tomei esse conceito para mim, assim, sigo com ele, porque realmente ele acaba demarcando o nosso lugar, o meu lugar, né? Então, eu sou um corpo-território decolonial, insurgente, feminino, negro, nordestino, né? Docente da escola pública com muito orgulho, há quase 20 anos, né? Trabalhando para um público que é o meu público, então eu olho para os meus alunos, eu olho para a comunidade e me vejo, me reconheço, né? Então esse corpo docente da área das humanidades, que é uma área que vem sofrendo muitos ataques nos últimos tempos, mas que a gente sabe da importância que ela tem para a nossa compreensão enquanto sociedade, né? E ativista. Não por ter premeditado, não por ter planejado. Quando eu me vi, eu já estava no fronte. Né? Eu costumo dizer assim, já estava no fronte, já estava lutando, defendendo o meu povo preto, né? Por perceber na minha trajetória, né, todos os atravessamentos que incidem, que impactam os corpos pretos. Né? Então, diante dessa trajetória em que a gente observa, que a gente percebe como essas opressões nos atingem de um modo muito específico, muito doloroso, né? Então não nos resta outra coisa a não ser lutar. Lutar pela existência mesmo, lutar pela sobrevivência. Né? Então assim eu me coloco, esse é o meu lugar, é o lugar de onde eu vou falar as minhas impressões. Claro que o protagonismo da noite é de Pai Rodney, mas assim eu queria, né, trazer essas minhas inquietações, essas minhas observações como professora de história, como mulher negra, né, a respeito dessa cultura que tantas pessoas acham que acessam de maneira tão fácil, mas que muitas vezes sem o devido cuidado e respeito. Né? Então eu vou aqui falar a respeito disso, dizer que é uma honra participar, né, de uma live em que Pai Rodney está presente, um autor que eu conheci recentemente, porque sou leitora e sou consumidora, importante demarcar isso, da produção intelectual negra. Né? Eu falo consumidora porque a gente sabe que a escrita e a publicação de intelectuais negros é um movimento, é uma atitude revolucionária. Né? É um movimento contra-hegemônico. E para ele continuar tendo força, para que ele continue, né, existindo e resistindo, a gente precisa consumir, a gente precisa divulgar. Então, eu deixo aqui a dica que a atitude antirracista é você olhar para a sua biblioteca, para a sua estante, e você vê lá muito mais autores e autoras negras do que em outros momentos, né? Então, vamos lá. Exatamente numa quinta de Oxóssi, né? Oxóssi, filho de Oxalá e Iemanjá, é um orixá muito ligado à natureza, que enaltece todos os elementos da natureza e, acima de tudo, usa esses elementos com sabedoria. Né? É o orixá da mata, dos animais, da caça. Ele é responsável pela provisão, né? Afortunando a todos aqueles que o buscam. E por esse equilíbrio, por esse contato e esse cuidado, essa sintonia do orixá com o meio ambiente, ele também é responsável pelo equilíbrio do ecossistema. Né? Então ele está ligado a tudo que é natural, inclusive os dons. Olha como casa bem com o tema. Né? Nada é coincidência. Inclusive os dons, a dança, o canto, as artes plásticas. Né? Então, nesta quinta-feira, em que teremos Pai Rodney de Oxóssi, nessa live de muito aprendizado, eu queria apresentar, então, um pouco desse orixá. Aí vão me perguntar, você é de axé? Você professa as religiões, alguma religião de matriz afro? Não. No entanto, isso não me impede de reconhecer a importância, isso não me impede de valorizar, isso não me impede de acessar esse legado tão rico, né, que inclui a dimensão da religiosidade, né, que faz parte aí da nossa cultura imaterial. Então, o fato de não ser
né, de axé, o fato de não ser do candomblé, não significa que eu não possa acessar, que eu não possa saber informação, é bagagem cultural, né? Coisa que muitos ainda precisam repensar e rever as suas posturas em relação a isso, tá? Então, já entrando... eu que agradeço, Nanda. E trazer você para problematizar justamente porque me coloco também aqui, né, enquanto professora de português, professora de redação, não sou das humanas inteiramente, faço parte cá das letras, mas carrego comigo todos os conhecimentos e estou sempre levando em consideração tudo. E você traz uma ideia, você não é, mas você contempla. Eu não sou, contemplo e abro espaço, porque aqui a gente precisa discutir e falar sobre isso. Então, exatamente, inclusão. Isso, que você problematizasse essa questão para que a gente pudesse receber aí o pai Rodney para trazer para a gente uma maravilhosa de informações, que eu tenho certeza que ele está aí, nos ouvindo já. Pois é, eu queria começar, inclusive, a falar da cultura negra, da cultura afro, que eu gosto, inclusive, de usar o plural, porque somos plurais, né? Senão a gente acaba incorrendo muitas vezes no mesmo erro que vem sendo aí repetido, de que uma África é um lugar genérico, homogêneo, né? Enfim, então o legado que vem desse lugar tão rico também é diverso, né? E eu começo, Nanda, a responder sua pergunta falando exatamente sobre o nosso território, sobre nós, sobre a Bahia, né? Porque a própria construção da ideia de baianidade, ela bebe muito das águas da cultura negra, da cultura afro. Bebe muito mesmo, né? E a gente percebe aí que a africanidade é a grande marca, né? A nossa imagem lá fora, a nossa imagem de baiano, de baianidade, traz muito fortemente essa marca das africanidades, né? Mas aí, quando nós vamos olhar para protagonismo, quando a gente vai olhar o protagonismo, a visibilidade midiática, quando a gente vai olhar os lucros, né, porque capitalizaram a nossa cultura, não aparecemos, pessoas negras não aparecem. E aí isso já é o mote aí para a gente discutir que cultura negra é essa, que não se dá o crédito, a autoria, não se reconhece, não se dá visibilidade às pessoas negras, né? Se a gente pega como exemplo a música baiana, a gente vai perceber o ritmo, né? O ritmo percussivo, há também toda uma estética, tudo, enfim, né? Referências a elementos dessa cultura negra. Entretanto, quem é que representa essa música baiana lá fora? Não são artistas negros, né? Não são. Inclusive, artistas que querem falar por nós negros, né? Porque até isso, aí essa colonialidade tira da gente, usurpa da gente, né? Quer usurpar até a nossa voz. Então, são artistas que lucram, que têm visibilidade, que faz nome, que tem uma carreira estável, utilizando, acessando de forma muito conveniente os elementos da cultura negra, né? Aí a gente... Sala de aula, né? Imagine como isso muitas vezes... Pois é. Das salas. Aí quando a gente vai para outro campo, né? O que a gente vê na Bahia, onde é que está? Onde é que estão os negros? Qual é o espaço que ele ocupa? E aí a gente percebe que é um contrassenso. Utilizam a cultura, mas o povo negro, o povo preto é tratado com hostilidade, né? São alvos preferenciais das violências múltiplas que acontecem, né? Não tem reconhecido, sofre com o racismo religioso, enfim, né? São muitas coisas aí que mostram que essa cultura tem sido, historicamente, eu preciso dizer, porque a gente ainda tem fortemente ainda um projeto branco hegemônico em curso, né? E aí a gente percebe que essa cultura negra ela é marcada pelo esvaziamento de significados, pela usurpação, pela seletividade, pela apropriação indébita, que pai Rodney vai falar muito melhor do que eu a respeito, né? Então é isso que tem marcado essa cultura negra. E, Nanda, embora eu quisesse falar diferente, eu quisesse trazer algo positivo em relação ao que eu percebo no locus da escola, infelizmente eu não tenho como trazer, né, toda essa positividade, essas boas notícias, porque a escola, que esse espaço legítimo de ensino-aprendizagem, tem sido até aqui mera reprodutora da lógica branco-hegemônica.
Basta a gente olhar a dimensão curricular. Muito. Olha a dimensão curricular, o que é que se aprende, né, como se aprende, que noções existem ali de saberes, do que é legítimo, que a gente observa claramente que há, né, o projeto ali da colonialidade moderna ainda em curso, ainda em voga. Por mais que, ainda me referindo especificamente à escola pública, a escola pública que tem o seu público majoritariamente preto, periférico e subrepresentado nesse projeto de escola que ainda nós temos, né? Então, é complicado a gente perceber que a escola não tem sido um espaço para a construção de uma identidade positiva de pessoas negras, né? E quando eu digo identidade, eu vou aqui tomar o que Kabengele Munanga nos traz sobre identidade. A identidade passa pela cor da pele, pela cultura, pela produção cultural do negro, passa pela contribuição histórica do negro na sociedade brasileira, na construção da economia do país com seu sangue, passa pela recuperação de sua história africana, de sua visão de mundo e de sua religião. Infelizmente, a escola não tem se constituído nesse espaço em que essa identidade ela é forjada de maneira positiva, né, com valorização. Infelizmente, não tem sido assim, né? Desde quando a lei... Tem ainda um tempinho? Sim. Eu agradeço você trazer essa discussão, porque era este problema que eu realmente queria trazer enquanto professora de língua portuguesa. No meu lugar de fala, eu queria a apropriação e os conhecimentos que vocês trazem, mas eu queria mostrar quanto é preciso trazer isso para os alunos e para trazer para os professores. Por isso que eu abro esse espaço para essa discussão e agradeço demais você ter participado, trazer esse problema. A gente tem muita coisa para falar, você é um livro, agradeço você aqui e a gente tem com muita alegria aí o Pai Roger para problematizar tudo isso e com certeza, né, nos dar muitas ideias para como a gente pode continuar diante de tudo isso que você traz. Exato. Então, para finalizar, é só isso, né? Dizer que desde a Lei 10.639, que simbolicamente veio para uma correção do Estado, né, em relação a esse débito histórico, ela ainda não conseguiu atingir. Ainda quando se fala em formação de professores, ainda temos também um problema sério. A gente não tem ainda uma formação antirracista para que isso reverbere na escola, né? Os projetos da escola retratam as culturas negras e indígenas ainda de maneira muito caricata, folclorizada, esvaziada de significado, né? É uma coisa que incomoda bastante. E o racismo religioso. Mesmo a gente tendo uma Constituição que diz que o laicismo é a marca, a gente tem muitas vezes no espaço da escola o desrespeito a esse laicismo e pior, né? A predominância de uma crença em detrimento de outras. E essas outras que acabam sendo endemonizadas, que acabam sendo, né, rechaçadas, exatamente aí envolve as de matriz afro. Então é difícil, né? Como professora eu queria poder ter como, mas a gente precisa de mais pessoas. No mais, Nanda, é isso, espero ter colaborado. Tá bom, vou assistir agora, vibrando, torcendo. Muito bem. Ok. Um beijo, Nanda. Tchau, tchau. Beijos. Nessa live interativa, para quem conhece a live de casa em casa, onde passa várias pessoas. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem bem? Né? Passam várias pessoas, porque nós temos um público muito mesclado aí do outro lado, alunos, professores, colegas, curiosos, familiares, e a ideia é que todos possam, né, passar por aqui e deixar a sua voz. Então, eu quero agradecer a presença de todos que estão aí, quero agradecer o apoio cultural do Na Carona, né, Turismo Pedagógico. Quero dizer que depois dessa live, a gente tem um sorteio, né? A gente tem um sorteio do livro do Pai Roger, né? É só você comentar o card. Então, vou pedir para que os seguidores, ó, sigam aí o Casa das Letras e comentem o card que está lá no story. E é com muita felicidade que eu recebo, né? E conheço aqui através das telas o Pai Rodney. Estou super ansiosa para receber você aqui, muito feliz, quero agradecer, né, sua possibilidade, que você é maravilhoso. Muito obrigada. Chegou? Pai Rodney chegou? Estou aqui. Espero que todos estejam me ouvindo.
uma alegria estar aqui com você, Fernanda, muito obrigado. Obrigado à professora Josi, que fez essa introdução que me deixou tão feliz e com tanta responsabilidade, né, de falar depois dela, que foi muito brilhante na sua introdução. Então, eu agradeço pelas palavras, né, que me enchem de esperança também, porque saber que a gente tem pessoas engajadas dentro da escola pública é muito importante, né, para toda a luta que a gente tem empreendido. Então, pai, este programa aqui, né, eu chamo de programa, é uma live que passa por aqui várias pessoas. E quando a gente soube que você passaria por aqui, a felicidade muito grande, quero agradecer a Lisonjeado, né, por produzir essa atividade, a produção do nosso trabalho aqui. E eu queria que você falasse para nós justamente isso, né? A cultura negra. Eu trouxe aqui algumas palavras que circulam na sociedade e que muitas vezes as pessoas não sabem ao que se refere, né? Então, eu queria que você falasse para nós sobre tudo isso, como é que a gente precisa olhar para essa cultura que muitas vezes está tão esvaziada e, como a professora Josi colocou, está tão esvaziada dentro da sala de aula. Bom, primeiro, dizer que a cultura brasileira é uma cultura essencialmente negra, né? E isso é uma coisa que nós precisamos assumir, e assumir com orgulho, porque, afinal de contas, eu acho que essa é uma grande riqueza do nosso povo, e assumir essa matriz africana, né? Essa matriz indígena, essas matrizes originais como a base da nossa formação enquanto povo, enquanto nação, muito mais concreta, eu diria, para a construção de um futuro melhor para todos e para todas. Eu acredito que recuperar a cultura negra enquanto a base da cultura brasileira vai ser o encaminhamento para um novo projeto de Estado, para um projeto mais igualitário, mais justo, e também para um tempo de paz, porque eu acredito que esse tempo de paz que a gente almeja, ele começa com a educação, ele passa necessariamente por todas as instâncias sociais, passa pelo respeito, como bem disse a professora Josi, passa pelo respeito às religiosidades, né, de matriz africana, passa pelo respeito às diferenças de todos os níveis. A gente tem que assumir a diferença também como uma grande riqueza. Então, eu que é muito importante que espaços como esse estejam se abrindo para que a gente possa trazer conceitos fundamentais para o nosso povo, compreender não só a sua formação, mas também as suas potências. A gente pode transformar esse país com base na cultura que a gente tem. Mas é importante que a gente entenda que a nossa cultura, sobretudo as culturas mais populares, são culturas de resistência. E que nesses territórios de resistência a gente encontra também a possibilidade de construções mais efetivas, né, de sociabilidade, de solidariedade, de empatia, que vão nos dar um lugar mais pleno, né, de cidadania e de direito. Então, eu acho que a luta por direitos, a luta por pelo reconhecimento da cultura negra, pelo reconhecimento da cultura indígena, que foram culturas sempre subalternizadas e sempre desvalorizadas na nossa formação enquanto povo, né? Muito estereotipadas, muito estigmatizadas, e a gente precisa fazer um processo de desconstrução que é urgente para que a gente possa, de fato, assumir essa nossa matriz com todo o orgulho que essa matriz merece, e que a gente possa, enquanto um povo, construir um tempo de igualdade, né? Um tempo de justiça e paz. E eu acredito nisso como uma grande vocação do povo brasileiro, que é muito melhor, né, do que tudo isso que tem se colocado. O povo brasileiro é muito maior do que toda essa política suja, né, do que todas essas questões tão pequenas e tão menores, e a gente precisa alcançar essa grandeza, assumir essa potência de povo que a gente é. E para isso a gente precisa reconhecer, né, reconhecer todas as opressões que nos marcam, reconhecer que o racismo nos atravessa, que o racismo é uma questão que está dada estruturalmente, e que se a gente não enfrentar o problema, a gente certamente não vai construir um novo tempo. Eu fiquei assim, super feliz agora quando eu falei, né, a cultura negra, e você foi lá e disse assim, a cultura brasileira. Então, olhe como eu trago, imagine como isso também dentro da escola, como os alunos ouvem.
Parece que eu me refiro a culturas diferentes, né? E aí você vai lá e coloca e diz assim, a cultura brasileira é a cultura negra, é encantador. Então, é como eu disse, aqui é o momento para a gente aprender. Você traz muitas informações para a gente tirar, né, certos estigmas, certas caricaturas que foram colocadas, como principalmente quando se vai falar do que é que a gente valoriza dentro. Então, essas situações esvaziadas do que a gente vê como vestimentas, como comida, que é colocada às vezes para o aluno como essa é a sua realidade. E esquece de levar em consideração de onde vem tudo isso, a religião. É isso, né? E é muito importante que a gente demarque também, né? Uma vez que a gente assume que a cultura brasileira é essencialmente negra, a gente precisa assumir que a cultura negra é essencialmente religiosa, né? E quando eu falo de religião, eu não estou nessa ideia do religare, né? Que é uma ideia que a gente precisa ultrapassar e mostrar que nós, né, de matriz africana, que levamos a nossa tradição com muita seriedade, vemos nela também um modo de vida. E o modo de vida, né, a professora Josi trouxe uma informação muito importante, né, quer dizer, esse legado das matrizes africanas é um legado do qual todo o povo brasileiro deve se apropriar, né, aí usando o termo apropriação deliberadamente, né, deve se apropriar enquanto um elemento de riqueza cultural e de grandeza, né, para o nosso povo. Então, o legado, ele vai muito além da questão religiosa. O legado negro, o legado preto no Brasil, ele vai muito além da questão religiosa, e a religião, ela não dá, o conceito de religião não dá conta de definir o que são as tradições de matriz africana. Porque, se você for observar, professora, as nossas periferias, né, são negras, porque as periferias são, na verdade, os bolsões de pobreza das cidades, né, e é onde existe a pobreza que, infelizmente, ainda está a massa, né, a população negra. Então, também, esses lugares estão impregnados de cultura, né, estão impregnados de cultura negra, que é uma cultura de resistência, e, portanto, trazem valores, ainda que não pratiquem, ainda que não saibam, todas essas pessoas trazem valores das tradições de matriz africana, inclusive as tradições religiosas, né? A nossa noção de família extensa é uma noção que está presente nas periferias, porque você veja o compromisso de uma mãe com os filhos de outras mães, né? Você veja a obediência, né? O respeito que esses filhos têm por essas outras tantas mães. E não se precisa pedir, né, para que uma mãe tome conta do filho da outra, porque isso parece que é uma condição que está dada pelo componente cultural. Então, me choca muito, né? Me choca muito quando eu vejo que uma criança é deixada sob a responsabilidade de uma mãe, né, que deveria cuidar daquela criança, e, no entanto, essa criança sofre um acidente, entre aspas, terrível, e acaba perdendo a vida, né? Porque aquela condição que essa mãe preta, né, vive no seu universo, no seu universo cultural, que é o seu universo de convivência, porque a cultura é aprende e ensina a cultura o tempo todo. E a cultura são as regras de convivência, essas normas que não estão escritas em lugar nenhum, mas que a gente sabe exatamente como elas funcionam. Então, uma mãe não precisa pedir para outra tomar conta do filho dela quando ela tem que se retirar, porque isso é uma coisa que naturalmente, né, ou culturalmente, vai se dar. Então, choca muito para nós, né, que somos pretos de periferia, isso é quase... Então, choca muito que dessas tenha acontecido. Porque para nós é muito natural que uma mãe tome conta do filho de outra mãe, porque ela também assume aquela criança como sua, né? E ela sabe que aquela responsabilidade, embora não esteja assinada em nenhum contrato, ela sabe que culturalmente aquela relação está estabelecida. Aquela relação já está estabelecida. Então é muito importante que a gente traga, né, para esse debate a possibilidade de ampliar esse alcance do legado cultural afro-religioso. Porque ele está muito além dos terreiros. Ele está nas periferias, ele está onde tiver um preto, porque é um corpo, né? Um corpo é impregnado de cultura. Um corpo é impregnado de cultura. Então, onde houver um corpo negro, vai haver uma cultura negra e vai haver a cultura brasileira, de alguma maneira, se manifestando. A cultura é a produção do povo, né? É a produção do povo, é a obra do povo, no melhor sentido de liturgia, né?
liturgia enquanto obra do povo. E aí a gente, mais uma vez, dialoga com o território religioso, porque essa noção de liturgia enquanto obra do povo, né, e esse povo que é aquilo que faz realmente a base, né, que dá a estrutura para que a gente se manifeste enquanto uma nação, né, pessoas que, de alguma maneira, né, dividem, né, compartilham valores, compartilham sentimentos, compartilham desejos, compartilham aspirações, né, e principalmente exercitam a solidariedade. Eu acho que isso é o que nos faz um povo, e acredito que a cultura negra está impregnada desses valores, e a cultura brasileira também está impregnada desses valores. Mas é importante que a gente defina, né, que é uma cultura popular, não é uma cultura de elite, não é essa cultura hegemônica que muitas vezes nos coloca nesse lugar de subalternizados e toma para si os nossos elementos, esvaziando completamente o sentido deles, né? Então, a relação de mãe, né, nessa relação entre patroa e empregada, a relação de mãe foi diluída, foi esvaziada, e por isso você viu o que aconteceu. Então, é muito importante que esses valores continuem a, a ordenar, de certa maneira, as nossas relações sociais, né? Sobretudo essas que vão se construir de forma afetiva e solidária. Ótimo. Eu fiquei encantada com quando você falou da cultura brasileira, fiquei agora encantada com a religião, né? Quando você traz essa ideia aí, pai, de que está muito além, né? E aí você diz que a religião está em todos os lugares da periferia, que muitas vezes o negro não reconhece. Por quê? Porque a mídia, né? Essa mídia que está cá com força, essa sociedade que está cá também, ó, construindo um discurso que acaba esvaziando para ele o reconhecimento da cultura. Eu falo assim porque dentro da sala de aula, muitas vezes, a gente ouve o próprio aluno desvalorizar isso, porque ele também não teve essa formação, ele não passou por ele, né? Esse é o meu ponto de vista, não passou por ele essa formação, esse reconhecimento, ele não se reconhece. Ele não se reconhece. E é o que você colocou aí, por né? Isso, e por isso o papel da escola cabe à escola também desconstruir, né? A gente o racismo atravessa todas as relações dentro da sociedade. Portanto, ele atravessa também as instituições. As igrejas, né, todas elas, estão marcadas pelo racismo. Também o candomblé não está livre, o candomblé enquanto religião não está livre de reproduzir o racismo, mas a gente precisa se policiar, a gente precisa ficar atento para que a gente não traga esses valores que não são nossos para dentro dos nossos territórios. E é muito importante que quando a escola perceba que o racismo, de alguma forma... Vamos lá, estão todos me ouvindo agora? Eu não te ouvi, cortou. Tá cortando só para mim ou cortou para o pessoal? Oi. Deixa eu ver se o pessoal fala aqui. Agora você está me ouvindo? Eu acho que está travado um pouco. Voltamos? Oi? Oi? Agora sim. Você me ouve? Né? Voltamos? Sim, Eu estava falando do papel da escola. Eu estava falando do papel fundamental da escola, no sentido de desconstruir, né, de contribuir com a luta antirracista, desconstruindo, de certa forma, essa estrutura. A gente precisa pensar numa nova estrutura que seja uma estrutura inclusiva, em que esses alunos, sobretudo os alunos negros, compreendam que esse universo cultural, ainda que ele seja um universo cultural que dialogue com a religiosidade, ele faz parte da sua tradição de vida. Porque a gente come a um modo, né, afro, a gente tem toda uma arte culinária que é afro, né? Então você tem uma série de elementos da nossa culinária brasileira, de uma maneira geral, que saíram do terreiro, né? Então, na Bahia se come o acarajé, na Bahia no Brasil inteiro, e até na África, né? Se come o acarajé, na África como um refluxo, né? Muitos voltaram, depois da abolição, muitos voltaram para a África e levaram costumes que foram consolidados no Brasil para o continente africano. Então, você tem mulheres que vendem acarajé com tabuleiro em algumas cidades da Nigéria e do Benin, né? Então, isso é um costume que foi daqui para lá, né? Mas que aqui se consolidou como um ganho, como uma possibilidade dessas mulheres, né? Dessas mulheres ganharem o seu sustento com né? Tem uma série de alimentos, né? O vatapá, o caruru, o acarajé, mas também os
hábitos alimentares, a maneira, essa coisa. Então, a gente precisa que a nossa cultura está impregnada, né, de elementos da cultura africana. E que isso é muito bom. A língua que a gente fala no Brasil, o português, né, que Lélia Gonzalez chamava de pretuguês, né, é um português cheio de, não só cheio de expressões, né, de origem africana, mas também com uma estrutura modificada a partir dessa matriz africana. Então, a matriz africana modifica a estrutura linguística, a estrutura da língua portuguesa, e você, como professor de português, sabe melhor do que eu o quanto a nossa língua portuguesa do Brasil, né, e também, né, é sempre um refluxo, a língua dinâmica, também lá do outro lado, na Europa, em Portugal, de onde originou-se a língua portuguesa, também há influência, né, das culturas africanas na língua portuguesa que é falada lá, porque a língua é dinâmica, assim como a cultura é dinâmica, a língua é dinâmica, a religião é dinâmica, tudo isso é dinâmico. Então, tudo isso tem que se adequar, tem que se adaptar às mudanças do tempo, aos desafios, às demandas, às discussões, né? E também é importante que a gente adeque a nossa maneira de ensinar nas escolas. Eu falo porque eu também, né, estive em sala de aula por algum tempo, né? Então, a gente adequar a nossa forma de ensinar para que a gente forme cidadãos, além de críticos, mas que também tenham uma postura antirracista. Não dá para haver democracia enquanto houver racismo. Não tem como, são coisas incompatíveis. A gente precisa pensar em democratizar uma série de coisas, inclusive democratizar o conhecimento para que haja oportunidades iguais para todos, né? Porque isso é um grande problema da nossa estrutura social, né? Não há oportunidades, não há justiça. Então você tem poder. Então tem coisas e a gente precisa corrigir. Porque qual é o lugar reservado para o negro nessa sociedade? Está cortando. Eu acho que agora eu estou te ouvir. Oi, eu estava perguntando, professora, qual é o lugar... Aí, Voltamos. Eu estava perguntando qual é o lugar reservado para o negro nessa sociedade que a gente vive, né? Como uma provocação porque o lugar do negro é o lugar onde ninguém deseja estar. É o lugar onde ninguém deseja estar. É o pior serviço, com o pior salário, é a pior moradia, sem saneamento básico, é a pior estrutura de saúde, sem o menor cuidado. Basta ver quem está morrendo de Covid, né? Basta olhar as estatísticas de morte, né, por homicídio, basta olhar o encarceramento e a gente vai perceber o quanto esse país foi forjado nessa estrutura racista que ainda coloca o negro nesse lugar daquele corpo que precisa ser eliminado. Então, a necropolítica está em curso e essa necropolítica não se resume só quando a polícia, né, age com violência contra pessoas negras, mas também quando o Estado se omite e não dá todos os direitos aos tratamentos de saúde no momento de pandemia, por exemplo, quando não dá condições para que essas pessoas fiquem a doença. Eu não te ouço agora. Agora cortou. Agora eu não Oi. te ouço. Vamos lá, vamos com calma, porque o lugar onde eu estou não tem uma boa conexão com a internet. Agora eu ouço. Agora tá bom? Eu estava questionando justamente esse lugar, né, da desigualdade, esse lugar da desigualdade que faz com que a doença tenha uma dimensão social, com que a morte tenha uma dimensão social. E aí a gente vai perceber quais são os corpos, né, que estão marcados para morrer numa sociedade que é estruturalmente racista. Então é muito importante a gente perceber que essa morte, que esse genocídio, ele não se dá só do ponto de vista físico, né? Não é uma eliminação dos corpos apenas, mas também uma eliminação da cultura. Porque esse esvaziamento de toda a cultura negra, essa desvalorização da cultura negra, ela passa necessariamente por esse extermínio cultural, por esse genocídio cultural, que é, obviamente, a promoção da aniquilação do povo preto. Então, é importante que a gente perceba, por exemplo, nessa questão da música baiana, que a professora Josi trouxe com tanta propriedade aqui,
né, e que o Ismael Carvalho fez um vídeo que viralizou, né, há algumas semanas, perguntando, né, por que os artistas negros não tinham a mesma projeção dos artistas brancos na música baiana. E aí eu remeto para a questão do samba também, porque foi a mesma coisa o que aconteceu com o samba, né? Por que a bossa nova despontou para o mundo? Por que os artistas brancos ganharam rios de dinheiro e os artistas pretos e pobres dos morros e favelas cariocas morreram, né, em situação muito desfavorável, né, para a gente dizer o mínimo. Então, é a mesma coisa que acontece, uma projeção, e poucos artistas. Agora cortou. Eu não consegui te ouvir. Não consegui te ouvir. E o pessoal E também agora, falou que você não me ouve? conseguiu ouvir você aqui. Agora você me ouve? Agora você está me ouvindo? Voltamos? Não, ainda não voltamos. Estamos travados aqui. Está me ouvindo? Não, pai, está travado. Poxa, gente, ninguém está me ouvindo? Voltou? Voltamos? Voltamos? Voltamos. Parece que voltamos. Quero lhe dizer que o povo está aqui apaixonado, né? Você canta, eu também Poxa, sigo sempre, assisto sempre suas aulas, porque são aulas que você faz pra gente, né? E eu lembro que você, em uma das que eu assistia com você, agora travou. você está conectado aqui? Na internet daqui? Oi, professora. Oi. Está me ouvindo? A gente está Agora tentando sim. solucionar aqui a questão. A gente está tentando solucionar a questão da. Porque a conexão, infelizmente, Você quer sair e voltar? do processo. É melhor não? Não, eu acho que dá para a gente tentar levar. Eu acho que o processo de democratização nesse país ele passa necessariamente pelas redes, né? Pelas redes sociais, e passa também pela popularização da internet, porque tem que ter uma internet gratuita e de qualidade para todos, Isso. porque isso faz com que o conhecimento também possa avançar, com que o conhecimento possa chegar nas periferias, possa chegar nas comunidades, e eu acho uma pena que eu estou aqui, por exemplo, num lugar que é central, né, mas que não tem uma internet de qualidade. E isso é parte também de um processo de desigualdade, da construção de um processo desigual. Né? E é uma pena que a gente não consiga perceber o quanto todas essas construções sociais são atravessadas por essas discriminações, né? Porque você tem lugares em que não chega, a rede não chega numa quantidade boa, não chega numa qualidade boa, e a gente precisa pensar em tudo isso também, porque a gente precisa pensar em formas de Democratização. Do quanto, às vezes, o professor, sobretudo na pública, tem que se desdobrar, né, para levar um mínimo de qualidade naquilo que ele está transmitindo para os seus alunos. É uma luta também, é uma luta para esse desafio para esse professor, que é sempre um ser comprometido. Eu digo sempre que é uma missão, né, porque ninguém escolhe esse caminho apenas porque vai ganhar um bom salário. Isso. O cara que acredita na transformação. Isso. E aí você toca E esse momento que a gente está vivendo mostra justamente isso, esse abismo, essa exclusão, né? Ontem eu falava sobre isso numa das minhas atividades, dizia assim, é exclusivo nos dois sentidos da palavra, é exclusivo para alguns que excluem outros. E aí a gente vê um mercado que está excluído. A gente é professor da escola pública, a gente tem visto essa situação. A gente vê a escola particular andar, os alunos que estão aí, né, os alunos das escolas particulares, sabem do que eu estou falando, que eu falo isso todos os dias. Eles andam. Os alunos da escola pública, que são da periferia, negros, não conseguem andar.
Que mercado é Uhum. esse? Né? O que é que tá, que É, estrutura é essa que é feita, né? Você me eu ouve? costumo dizer, professor, que todo negro nesse país é um sobrevivente. Isso é uma Um coisa que eu sempre sobrevivente. digo. Eu sou um sobrevivente, e a gente vai sendo atravessado por violências, né, desde o nascimento, porque os partos, né, de mulheres negras são partos sempre mais complicados. Basta olhar, né, e aí vamos É, analisar as estatísticas. A gente tem dados, né, a gente não está falando do que a gente acha. Tem dados para comprovar isso, dados para poder estatísticos que comprovar. mostram a incidência de mortes, né, nos partos entre mulheres negras, muito maior, né? Depois você tem toda a violência que vai marcar a vida dessa criança. Quando ela vai para a escola, então, né, muitas vezes a evasão escolar entre crianças negras, por quê? Porque a escola é um ambiente hostil, é um ambiente que não acolhe, né, em que o racismo já começa a demarcar os lugares sociais. E aí na universidade, hoje eu estava ouvindo a música do Martinho da Vila, né? Pequeno Burguês, eu acho que se chama a música, que diz assim: felicidade, passei no vestibular, mas a É, faculdade é particular. Ela começa assim, acho que todo mundo conhece essa música, quem não conhece vai lá e procura, porque quando alguém falar de meritocracia pra gente, a gente tem que botar essa música. Tá aqui, ó. O isso. grande intelectual Martinho da Vila já mostrou que meritocracia é um conceito que não faz o menor sentido quando você parte de lugar diferente, quando você tem uma Isso. estrutura desigual que não dá as mesmas oportunidades. Então, Leonardo, naquela música que é um tratado, né? Um tratado contra-hegemônico, né? Sobretudo, a gente tem a resposta. E a gente precisa dizer, e tem um trecho da música que fala exatamente isso, né? Que são livros tão caros, tanta conta para pagar, né? E o dinheiro que nunca chega. Daí, quando ele chega em casa, ele ainda tem a mulher, os filhos, um monte de conta para pagar, né? Ele chega sem jantar, ainda tem todas as contas para pagar, os filhos para cuidar. Então, a gente vai tardiamente para a universidade, né? A gente chega na universidade, já tem uma família constituída. Muitas vezes, para você conseguir pagar a universidade, você tem toda uma estrutura familiar que te dá o respaldo, né? Porque isso. você tem muitas vezes a sua família, como a minha mãe se mobilizou com todas as amigas dela para conseguir o dinheiro da minha matrícula na PUC, né? Porque eu estudei, né? Eu faço parte desse grupo que estudou em universidade particular. É a nossa história, né? E que teve que se esforçar muito, trabalhar durante o dia, ir para a universidade à noite, muitas vezes ir a pé da universidade para casa ou andar um bom pedaço para economizar o dinheiro de uma passagem. Então, toda essa história é uma história que eu conheço bem, né? E eu sou marcado por essa história. Então, não é justo eu chegar, por exemplo, uma tese e minha tese de doutorado e simplesmente essa minha história ser desqualificada, como se eu fosse um burguês e como se eu estivesse ali ocupando um espaço que não é meu e me embranquecendo a partir daquele espaço. É o contrário, eu estou enegrecendo aquele espaço, que é algo que a gente precisa fazer para que esse país seja o país justo que a gente quer construir. A gente precisa começar a enegrecer os espaços, enegrecer a política, enegrecer as instituições, enegrecer as universidades. A gente precisa enegrecer esse país para mostrar a verdadeira cara desse povo e para mostrar a verdadeira cultura desse povo, que é uma cultura negra em sua essência. É o que nos forma enquanto povo, é o que nos dá a possibilidade, inclusive, de sobreviver. Porque muitas vezes, você sabe, hoje não, porque a gente está vivendo uma pandemia, mas antigamente, há bem pouco tempo, a gente ia para o hospital com vários sintomas de vômito, de dor de barriga, isso e aquilo, né? Levava a criança para o hospital, e aí o médico dizia que era virose. Mas no meu tempo de criança, a gente ia para a benzedeira. E a gente ia benzer de bucho Era, virado. era, Não era isso? E foi isso que era. valeu para muita gente. A gente está aqui hoje, né? A nossa geração está aqui, né? Porque teve uma benzedeira, uma preta velha benzedeira, que Isso. ensinou chá, que benzeu de bucho virado, que benzeu de um monte de coisa e que trouxe nessa sabedoria popular, nessa medicina tradicional, que é muitas vezes uma medicina preventiva, e esses hábitos alimentares, por exemplo, no Nordeste, se come muito de mão, né? Um hábito negro e indígena, comer de mão, porque quem queima a mão não queima a boca.
né, gente? Isso é prevenção. Isso é prevenção. E a gente precisa saber que esses costumes, né, que pela cultura erudita, ó, comer com a mão, não é algo... Gente, isso é a coisa mais saudável que tem. Ninguém vai comer com a mão suja, e ainda que coma com a mão suja, está criando anticorpos, né? Está criando defesas para o organismo. Então, isso também faz parte da prevenção. Então, a gente precisa pensar que a medicina dos povos tradicionais, e eu estou falando de indígenas e negros, né? Sobretudo essas medicinas que estão preservadas em aldeias e terreiros, essa medicina é uma medicina, antes de tudo, de prevenção. Eu não te ouço. Está me ouvindo? Eu não te ouço, pai. Está me ouvindo? Agora Nada, nada, nada. Agora Está me eu ouvindo? ouço. Voltamos? Ouço. Eu vou mexendo aqui, eu vou fuçando em tudo aqui para ver se Você melhora. está me ouvindo? Você me ouve? As pessoas estão aí, os nossos ouvintes. Você ouve? Os nossos ouvintes estão aí Ouvindo? amando a sua aula, né? Porque, na verdade, eu reconheço isso aí que você justamente falou, né? Oi. Oi, aqui. Estamos aqui, estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo. Então, eu passei, né? Eu fui para a bezedeira, minha tia tá falando aí, ó, ela passou, né? Meu esposo aqui também dizendo, então a gente vivenciou tudo isso. E aí, o que acontece? Sim. Tudo isso foi representatividade para nós. Aí, às vezes, a gente chega em algumas situações, em algum lugar, parece que isso foi deixado de lado, esvaziou, parece que foi substituído, suplantado, né? Eu vivi no interior, tinha dor de barriga, minha mãe me levava para a rezadeira e dizia, a rezadeira pegava lá as folhas, rezava, eu voltava para casa boa. Né? Sim. E hoje, o esvaziamento disso, essa discussão, se a gente chega dentro da sala de aula, até para conversar com um aluno sobre, mesmo que ele seja negro, ele vai dizer assim, professora, pelo amor de Deus, você sabe o que a senhora está falando? E quem é que vai desconstruindo, né? Desconstrói tudo, ou nem deixa construir, não sei. E o que era para ser colocado como memória, como realidade, como história, como fato, parece que vai se esvaindo, vai perdendo, e é uma perda muito grande para nós. Olha, infelizmente nós vivemos um projeto de Estado, né? Um projeto de poder político neopentecostal, né? Então a gente não pode perder de vista que há uma questão religiosa no pano de fundo aí, que está determinando os lugares que essas pessoas o lugar que essas pessoas não querem estar. Eu entendo o povo negro, a gente não pode negar que muitas vezes assumir uma religião de matriz africana significa se revestir de mais estigmas, né? Eu sei que eu passo quando eu saio na rua com isso aqui, quando eu saio assim, né? Quando eu saio com essa roupa, né? Eu sei que é bom porque quando você entra no metrô, você sempre tem um espaço, né, para circular, ninguém senta do seu lado, né? Então tem essa facilidade. Por outro lado, a gente sabe que esses estigmas nos marcam de tal forma, e quando você se reveste dos símbolos da sua ancestralidade, você está sujeito a sofrer ainda mais discriminação. Então, esse processo de negação, esse processo de branqueamento, ele passa também pela negação dos símbolos, da religiosidade. Então, se nega a religiosidade como uma forma de estar inserido no contexto social. Então, houve um tempo, professora, que ser católico era uma condição para ter uma existência civil reconhecida, porque o batistério ele tinha status de documento oficial. Então, se você não fosse batizado na Igreja Católica Apostólica Romana, você não existia enquanto cidadão. Então, era uma condição para as pessoas negras existirem. No processo de escravidão, o batismo era compulsório, mas depois ainda, por muito tempo, a única condição de existência era pertencer à igreja. Então, era uma condição que o negro teve que assimilar. Agora, hoje, a gente não precisa mais disso. Mas, ainda assim, quando você se reveste desses símbolos,
né, você corre o risco de não conseguir um emprego, você corre o risco de ser discriminado na escola, você corre o risco de sofrer uma série de retaliações sociais. Então, obviamente, as pessoas preferem omitir, preferem esconder, né, preferem não mostrar, não demonstrar a sua religiosidade. O que é uma pena, o que é muito triste, mas depende, né, depende muito dessa construção que todos nós estamos fazendo e dessa educação antirracista que todos nós queremos implementar, porque isso vai representar também formar cidadãos antirracistas que vão saber reagir e que vão saber também combater esse tipo de discriminação e de desigualdade social. Gente, Desigualdade social, e quando eu falo que é social, eu não quero dizer que não é racial também, tá, gente? É muito importante que a gente diga que a questão social ela é atravessada pela questão racial. Professor, eu vou chamar assim, pai, eu estou encantada, eu ficaria aqui o tempo que fosse, que você quisesse ficar aqui, porque o meu olhar já era eu saio daqui transformada, serei ainda, continuarei, né, lendo os livros, você falou do enegrecer suas bibliotecas, né? A coleção de Jamila Ribeiro, na qual traz vários livros, inclusive o seu, Apropriação Cultural, que eu estou contando que chegue logo, né? Vai chegar. Uma felicidade muito grande. Quero deixar, assim, o meu carinho, externar que eu estou aqui encantada e que foi uma aula, não foi uma aula só para quem está ouvindo, não foi uma aula também para mim. Me ajudou muito, minha visão de professora vai ampliar depois desse encontro aqui. Quero lhe agradecer, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Quero que você deixe aí suas palavras finais. Sim. Vamos lá, eu acho que foi uma grande troca. Vai embora que tem o sorteio depois, hein? Entra na live de novo. Eu quero dizer que foi uma grande troca, né? Se a gente pode compreender esse espaço da troca como um espaço que gera riqueza, né? Porque a circulação de bens, né? A circulação de bens é que faz com que a riqueza seja gerada. Então, hoje a gente fez um grande bem circular aqui. Esse bem é o conhecimento, né? Então, eu pude exercitar a reflexão, mas eu pude também aprender aqui com todos e com todas aqui. Agradeço a cada pessoa que participou dessa live, que teve a paciência de nos ouvir, de me prestigiar nesse momento tão emblemático do nosso país, mas que é um momento também que está nos dando a possibilidade de discutir coisas muito profundas, né? Então, a gente também tem que perceber a grande riqueza desse momento. Um beijo carinhoso para todos e para todas. Um beijo, professora. Estamos aí para outras tantas e tantas trocas. E eu desejo boa sorte aí para todos no sorteio. Gente, estou muito feliz! Gente, que felicidade ter pai Rodney aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Você realizou um sonho, estou encantada, viu? Muito obrigada. Beijo, gente. Gente, não sai daí. Quem está aí, por favor, siga o nosso projeto Casa das Letras, porque semana que vem a gente vai falar sobre cultura nordestina. A gente tem muita coisa para vir por aí. Então, siga aí o nosso projeto, fica ligadinho aí, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Com cultura nordestina, a gente tem para falar sobre a divulgação, com as verdades do momento através da mídia, com repórteres, temos artistas para falar um pouco sobre a cultura nordestina, essa verdadeira cultura que muitas vezes é suplantada. Então, eu quero que vocês sejam nossos seguidores fiéis aí. E votem, porque a gente tem um momento Eu Sei. Quem não participou do sorteio do livro do professor, né, do pai Rodney, participe, está lá nos stories, a gente vai sortear amanhã, às 18 horas. E agora a gente volta para a live. A live cai, mas a gente volta para o momento Eu Sei. Quem responder as questões tem 2 premiações. A premiação do Na Carona, que vai trazer para você um kit maravilhoso com 2 livros autorais, né? O livro do professor, e aí eu vou falar dele daqui a pouco. E tem também, ontem a gente não sorteou o presente do Universo de Utopia. E vai ser sorteado hoje, certo? Não foi sorteado no programa de ontem, vai ser sorteado na live de hoje. Então, o aluno que meter a cara na tela, que responder as questões, a gente vai ficar muito feliz. Então, a live cai e a gente volta. Sem o pai Rodney, sem a professora Josi, mas com a professora Fernanda, para trazer aqui um momento de formação também para vocês. Estou aguardando todos, hein? Voltem, hein? Voltem.